Olá, estamos aqui mais uma vez no Emagreça com Saúde. Um prazer enorme estar aqui com vocês novamente, com meu amigo Léo. Lembrando que no nosso primeiro episódio, estamos aqui no nosso segundo hoje, no nosso primeiro episódio, a gente contou um pouco da nossa história, um pouco sobre o caminho que a medicina e a saúde, de um modo geral, têm seguido e o porquê, como nos encontramos. E, mais importante, a gente já começou a trazer muito conteúdo para você. A gente falou sobre a importância do sono, como melhorar o teu sono, diversas estratégias e ferramentas em cima disso, sempre no contexto de obesidade. Então não se esqueça de curtir se ainda não curtiu, de compartilhar esse conteúdo todo para quem você acha que precisa dessas informações, porque aqui vocês vão ter ciência sem fanatismo, vocês vão ter ciência de verdade, com muito bate-papo, muita experiência e muitas histórias, certo? E hoje, Léo, E fala aí pra hoje? gente qual que é o tema da Ai, vez. Ricardo, vou te falar a verdade. Se eu e você ganhássemos bitcoins por escutar, quando passa no nosso consultório, doutor, tem como utilizar aquela canetinha mágica? Porque hoje o tema em voga, nós vamos falar bastante, tá, dos análogos de GLP-1, DIP e daqui a pouco tentando o glucagon junto com uma nova droga que ainda não foi aprovada, está em vias de, né? Mas o que a gente conhece bastante hoje é o tal do Monjaro, né? Nome comercial, princípio ativo atizerpatida. Vamos lá então, tá? Um- uma ferramenta interessante? Sim, a gente já falou no podcast antecessor que quando a gente pega um conjunto de ferramentas, estrutura elas clinicamente, fisiologicamente, individualizada à vida do nosso paciente, há uma enorme chance da gente chegar no objetivo do emagrecimento consistente, concorda? Sim. A gente pode contar hoje com a canetinha, que nada mais é de um inibidor de fome, compulsividade, ansiedade, doutrinando hormônios e neurotransmissores. Ela é um peptídeo produzido lá no nosso intestino e quando nós tomamos, a gente aumenta essa dosagem vigente durante o dia. E isso perfaz uma única, né, tomada normalmente assim, que nós fazemos em clínica durante a semana, ela perfaz a semana e você volta a utilizar na outra semana. Só que nós temos um desafio muito grande, que é o mesmo princípio que aconteceu com a bariátrica, o famoso reganho de peso. E esse é o maior desafio que tem dentro da utilização dessa alopatia medicamentosa. Como utilizar ela de forma clínica, sábia, com dosagens que possam possibilitar o melhor benefício dela, que não é emagrecimento. Qual que é o melhor benefício dela? Eu acho que é permitir que a pessoa consiga se reconstruir. Eu acho que esse é o grande lance dela. Ricardo, ele é um pouquinho mais filosofal, né? Eu sou filósofo, sou Ele é um filósofo. filósofo nato, tá? É o filósofo da medicina, por isso que a gente ama tanto ele. Eu já digo que é isso que ele falou, se permitir uma chance de modificação clara, e aproveitar essa oportunidade de investimento pelo valor que ela tem, pelo valor que ela vai tomar em relação a todo esse projeto, de você mudar o seu comportamento. Essa é a grande questão. É uma ótima janela de oportunidades para, enfim, você entender o que é emagrecer saudavelmente. Mas a grande questão é que estão trocando os pés pelas Exato. mãos. Infelizmente, tá? Tem colegas que estão só passando ela e não colocando a par a pessoa que ela tem o seu poder, mas que principalmente o paciente vai ter que mudar a estrutura de tudo que ele nunca fez no passado para ele conseguir emagrecer. Isso deixa a gente já com um ponto de interrogação, porque ela é uma ferramenta, só que estão sendo utilizada como única ferramenta. E esse é o erro da parte medicamentosa em geral. A parte medicamentosa, a alopatia, ela não é ruim, mas ela entra num processo agudo, onde a pessoa tem que se modificar. Tem remédios que vão ficar para sempre com a pessoa, nós estamos falando desse caso, mas num processo agudo, onde ela vai ter uma enorme chance de depois não precisar utilizar mais. Só que tem um preparo para isso antes, durante
e após, principalmente após o desmame desse medicamento, que não está sendo visto, já que o Journal American Medicine já levantou, tá? Que é uma revista de altíssimo impacto, que a cada 10 pessoas que utilizam a canetinha, 8 volta ao teu reganho de peso ou mais. 8 volta ao teu reganho de peso ou mais. E é disso que a gente vai discutir. Como utilizar esse medicamento de forma clínica, individual e o que ele traz para possibilitar essas modificações de comportamento. Ricardo, o microfone é seu, amigo que tem cabelo. Eu acho que essa visão da, de ter a canetinha, falar canetinha para simplificar, né? Exato. Porque É público leigo que nós estamos falando, entre aspas. essa visão que muitos profissionais estão tendo das canetinhas, na verdade é o mais do mesmo, que sempre existiu na obesidade, Sim, né? A obesidade, por muito tempo, ela, ela foi uma doença assim que, de uma forma bem simplista, vamos dizer assim, ninguém queria tratar. Por quê? Porque é difícil, primeiro ponto, e porque do ponto de vista medicamentoso, nunca teve nada. Então teve lá, passou por Orlistat, anfetamina, anfepramona, aí foi proibido, aí continuavam comprando mesmo proibido. Então assim, teve quem tem obesidade já há mais tempo passou por essa fase, né? E os pacientes falam isso no consultório. sim, Ih, já tomei todo sim. aquele coquetel de obesidade, Ia nunca no banheiro resolveu, direto com aquela aquele coisa e nunca resolveu. Orlistat. Então assim, foram tentativas de medicamentos que pudessem tratar a obesidade. E nunca teve um medicamento que de fato desse resultado. Por isso, talvez, que a cirurgia bariátrica tenha vindo aí né, com a força que veio, como de fato, olha, agora temos. Não é remédio, mas a medicina tem uma ferramenta que resolve a obesidade. Que vai E de trabalhar no fato, mesmo né, a componente, pessoa. concorda? Sim, mas a pessoa ela operou e ela, Sim. perfeito, ela vai emagrecer. Mas aí a gente vai encontrar esse estudo que você falou do Monjaro, existe para bariátrica também, né? E Exatamente. tem vários estudos que falam desse reganho de peso. Tem tudo que chega a 90% reganho de peso em pós-bariátrica, que foi um da USP, se eu não me engano, que saiu, acho Foi, que eu ano até dou passado. isso no slide, Então, tá? assim, é, tem o reganho? Tem, mas por quê? Porque só uma ferramenta não vai resolver. Que é o que a gente falou bastante já no episódio anterior. Quando surgiu as canetinhas, uma coisa importante para vocês terem aí é o seguinte: as canetinhas elas surgiram inicialmente para tratamento de diabetes. Consequentemente, as pessoas perdiam peso. Então, com isso, a gente já tem em mente que a medicação, a tirzepatida, o Monjaro, a pessoa não emagrece pelo efeito direto dessa medicação. Não é uma medicação emagrecedora. O emagrecimento é uma consequência de efeitos, alguns Exatamente. até colaterais, que a medicação traz a depender da dose e do contexto de cada um. Quando surge tirzepatida, pronto. Monjaro, agora todo mundo quer tratar a obesidade. Então, profissionais da saúde em geral, Vendendo, infelizmente, vendendo, vendendo, infelizmente. prescrevendo, né? Alguns profissionais que nem podem prescrever a medicação, mas prescrevem porque a pessoa, enfim, tudo aquilo que envolve os caminhos não corretos da medicação. Fora isso, há muitas, e assim, muitas pessoas indo até o Paraguai para comprar semelhantes ao Monjaro. E isso não é uma crítica ao Paraguai, não tem nada a ver com o Paraguai, Sim. mas é o pensamento de que, poxa, eu estou comprando uma medicação que eu não sei direito o que é, como foi armazenada, como foi feita, estou aplicando em mim sem nenhum acompanhamento, sem nenhuma preocupação com nada além disso. É óbvio que a saúde vai em algum momento sentir isso daí. Então, o resultado com a canetinha vem, mas o que muita gente, muitos profissionais ainda fazem é utilizar a medicação da seguinte forma: a gente vai começar com a dose mínima de 2,5, vamos aumentando até chegar no 15. Quando chegar no 15, a gente espera você chegar no seu peso-alvo e aí a gente começa a diminuir. E o que a gente vê na nossa prática é que não precisa disso. Ao meu ver,
como é que a gente tem que trabalhar com a medicação? Na menor dose possível, em que a pessoa consiga ter um bom controle da fome, mas quando tiver que comer, ela consiga comer. Porque dentro dessa nossa visão de o uso da medicação ser uma janela de oportunidade, essa janela de oportunidade, em grande parte, é para trabalhar com o relacionamento com a comida. A pessoa não pode emagrecer porque ela não consegue comer, porque se ela comer, ela vomita ou passa mal. Porque a hora que passa o efeito da medicação, que ela trabalhou em relação ao relacionamento com a comida? O que ela trabalhou em relação ao comportamento alimentar? O que ela trabalhou no entendimento de o que aquela comida ou o que aquela compulsão significa para ela? O que ela está querendo cobrir com a comida? Se ela não trabalhar isso, é óbvio que a hora que acabar a medicação, ela vai ter o reganho do peso. É óbvio. E é um contexto, eu falo, o Ricardo ele é filósofo, cara. Se você tem condição aí de entender esse processo hoje dentro da medicina, tá? O certo é ter esse tipo de clínica e abordagem. A gente sempre, eu falo que eu e o Ricardo, a gente peca por ficar mais tempo com o paciente na primeira consulta, que não é pecado nenhum, porque a gente precisa fazer ele entender. A consulta é um momento ótimo para a gente poder explicar tudo isso que a gente está brincando de falar em fisiologia com vocês. A gente não consegue atender todo mundo no consultório, concorda comigo? Por isso que vem a ideia do Emagreça com Saúde e para a gente trazer ciência de base para vocês. A pessoa precisa entender que se nutrir é obrigatório. Nós temos um metabolismo basal para que a gente tenha, tá, energia celular em geral, trocas gasosas que a gente chama hematose, batimentos cardíacos, controle alimentar do cérebro e pulmão, são as vias principais. E o que está acontecendo é o que você falou. Nós já tivemos casos em nossa mão com pessoas que precisam perder 15 quilos, chegando a tomar 15 miligramas de tirzepatida. Tivemos na nossa mão. Essa pessoa não sentia fome. E isso daí não é o natural. É isso que vocês precisam entender. O corpo está em questão, assim, ó, constante renovação. Ele precisa, lógico, todo mundo fala das proteínas, é fundamental. Isso é indiscutível, mas ele precisa de fibras para que você tenha essa modificação, tá, das nossas bactérias intestinais. É uma baita fase para a gente ter uma transcrição, entendeu? De hormônios, de. Fugiu o nome, tá? Do neurosinalizadores endócrinos lá no nosso intestino. Fugiu o nome. Ah, Jesus. Tudo bem. Que é regido por uma camada de bactérias boas. E quando nós nos alimentamos bem, nós estamos alimentando essas bactérias. E aí nós temos uma sinalização lá do nosso intestino para o nervo lá, vago passando para o cérebro, dizendo: hora de produzir dopamina no horário certo, hora de produzir serotonina para você ficar mais calmo, hora de produzir melatonina e hora de produzir endorfina. É lá no intestino que ele vai fazer essa neuromodulação cerebral. Então não é só proteínas, são as fibras sim, mas tem um componente que ninguém fala principal, manutenção de massa magra. O que se vê hoje nessas clínicas de performance de emagrecimento, porque hoje eu falo que é performance de Sim. emagrecimento, balança e bioimpedância. Como se bioimpedância não é ruim, veja só, não é ruim o método de avaliação, tá? Mas tem outras variáveis para a gente ver fora a bioimpedância. Então veja só, quem está pensando em utilizar de forma conceitual, clínica, dentro da medicina, passando por um médico, tem que imaginar o seguinte: você não vai deixar, você não pode deixar de comer. Se você está ficando sem fome o tempo todo, tem alguma coisa muito errada. E o seu corpo vai exigir uma energia que vai vir justo da onde que você não quer. Existe uma proteose, quebra da proteína da sua massa muscular, indo para o fígado, produzindo uma glicose através de um sistema que a gente chama de gliconeogênese no fígado. E aí começam os comprometimentos também do fígado, corpos cetônicos a mais, todo um processo inflamatório. Então não é deixar de comer, é isso que você falou. Reestruturar a relação com o alimento que nos nutre.
Essa é a grande questão do processo, Exato. tá? E aí, que é legal? Vou separar em dois blocos aqui. Vou falar da fome e aí eu volto para a medicação. Tem um estudo, ele é recente, acho que não tem nem 2 anos, acho, não tenho certeza, mas ele é recente. E ele divide a fome em 3 tipos de fome. Então ele fala da fome chamada homeostática. Essa fome homeostática é a fome real, é a fome, tenho que comer, vou lá e fome é o corpo pedindo nutriente, e a pessoa come uma comida normal. Aquele deu horário de comer, eu estou com fome. Essa é a fome homeostática. Existe a fome que é influenciada pela microbiota intestinal. Então a gente sabe hoje, microbiota é um tema gigantesco, É o mas próximo tema a nosso no gente nosso podcast. a gente pode dizer, a gente sabe hoje em dia, né, que tem padrões de microbiota intestinal na obesidade, existem padrões de microbiota intestinal que influenciam a pessoa a ter uma alimentação mais calórica, porque quanto mais alimento a pessoa come, mais alimento chega para esses micro-organismos todos do intestino. Então existe essa fome que é influenciada pela microbiota. Então tem a fome real, a fome homeostática, essa fome influenciada pela microbiota, e aqui a mais importante de todas é a fome hedônica, é a fome do prazer, é a fome compensatória, é a fome da compulsão, é aquela fome do prazer que pode ou não ter compulsão, mas é o comer por prazer. Seja um prazer, e aqui é um parênteses, né? A comida, né? A alimentação, no nosso desenvolvimento como espécie e sociedade que tivemos, não tem como negar. A alimentação ela tem um papel, além de nutritivo, social, cultural e até mesmo afetivo. E Sim. não tem problema nenhum com isso. O problema é que desses quatro, aliás, o fator nutritivo da alimentação tem ficado totalmente de lado. Então a gente já tem uma alimentação que no dia a dia ela é hedônica. Aquela pessoa que não janta, mas faz um lanche, aquele café da manhã que é um pãozinho com Nescau, um pãozinho com um café com leite e açúcar, aquilo do ponto de vista nutritivo, não tem. São calorias vazias que nós Mas vai ter chamamos. aquele prazer. E não é dizer que é proibido isso ou proibido aquilo, quando a gente for falar de alimentação, a gente vai detalhar Sim. bastante tudo isso. Mas é para entender o contexto da alimentação. Beleza, então vamos ficar aqui com essa fome hedônica. Vamos para a medicação. A tirzepatida, que é o princípio ativo do Monjaro, é uma substância criada em laboratório e que simula a ação de dois hormônios. Então, antes da tirzepatida, a gente tinha os chamados análogos do GLP-1. O GLP-1 é um dos hormônios produzidos por uma célula do teu intestino. A tirzepatida, além do GLP-1, é o GIP. O GIP é um outro hormônio também produzido pelas células do seu intestino. Então, nós temos no nosso intestino umas células que se chamam células enterocromafins, que são células neuroendócrinas. O que isso significa? É uma célula do teu intestino que produz hormônios, e hormônio, por definição, ele vai agir em diversas regiões do corpo, tá? O que esses dois hormônios vão sinalizar? Eles vão avisar o teu corpo que chegou comida no intestino. Então, ele vai diminuir o que a gente chama de peristaltismo, ele vai diminuir a contração do intestino, ele vai diminuir a contração do estômago. Para quê? Para que a comida chegue mais devagar no intestino, passe mais devagar no intestino, para que o organismo consiga aproveitar o máximo possível aquele alimento ingerido. Ao mesmo tempo, está sendo produzido outro, o GIP, que vai agir aqui no centro da saciedade do cérebro, dizendo para você: pode parar de comer, tem comida aqui. Qual que é a questão? Fisiologicamente, eh, e não são apenas esses 2 hormônios, existem vários outros que o intestino produz, Várias mas incretinas, né? Que várias são os... incretinas, exato. Mas, nós vamos falar desses 2 porque é o que é a medicação. Sim. Fisiologicamente falando, ou seja, sem medicação, como é que funciona? A partir do momento em que a comida começa a chegar no intestino, esses hormônios são produzidos, porém,
o tempo de ação deles é muito curto, 5 a 7 minutos. O que que é a tirzepatida? É um medicamento que simula a ação desses 2 hormônios, só que com um tempo de ação que vai de 5 a 7 minutos para 5 a 7 dias. Por isso a aplicação ela é semanal. Então foi feita uma mudança na estrutura molecular que impede que a enzima que degrada esse hormônio consiga agir e aí a medicação Ela dura mais tempo. perfaz. Então, por um período de 5 a 7 dias é como não. Por um período de 5 a 7 dias eu tenho em mim o efeito desses 2 hormônios, deixando meu estômago um pouco mais lento, e principalmente, e aí é que vem o grande gancho, porque a gente estava falando no começo da janela de oportunidade para reconstrução comportamental, porque você vai ter o medicamento agindo continuamente no seu centro de saciedade. Aí é que você tem que trabalhar na pessoa o controle do doce, a percepção de como ela consumia um doce antes e como ela está consumindo agora, e a gente já vê resultado com isso desde a dose inicial de 2,5 miligramas, que é uma dose que a própria fabricante do Monjaro, a Lilly, diz ser uma dose de adaptação à medicação. Ou seja, não é nem considerado, vamos dizer assim, uma dose já terapêutica, né? Mas, de novo, como a gente está falando, bem feitinho, com outras ferramentas associadas, essa dose de 2,5 miligramas, que é a dose inicial, já dá para ter muito resultado. Muito. A gente fala, porque a gente teve um estudo de caso em nosso consultório, de indivíduo com 122 quilos, e a gente falou, nós podemos trabalhar dentro desse ensejo, colocando a dose mínima desse processo, e nós vamos ver as adaptações como vão ser pela frente, só que você tem que fazer o dever de casa, que é mudança do sono, modulação intestinal, reeducação alimentar, exercício físico, né? E quando a gente fala em modulação intestinal, a gente tem alguns desafios, porque a motilidade se diminui bastante. Mas se diminui ao custo de quê? Se nós pegarmos e colocarmos realmente aí, por exemplo, fibras nesse trato intestinário dele, ele vai ter uma motilidade parecida que ele tinha antes. Então tudo depende. O que não dá para O próprio jorrar exercício físico. o exercício físico é obrigatório, isso aumenta ainda mais a questão de motilidade intestinal. Fora que o exercício físico entra depois, mas só para você entender, você já sabe. Então, o exercício físico, por si só, o músculo, ele faz que tenha uma produção dessas incretinas intestinais, do GLP-1. Exato. Quando você contrai o músculo, ele produz vários outros gradientes, por exemplo, como irisina, tá? Faz a produção de citocinas anti-inflamatórias dentro desse processo, N situações no músculo, mas uma delas que chama atenção é o quê? Essa produção de GLP-1, uma das incretinas, tá? Que faz com que você tenha um retardamento lá e a pessoa se sente saciada. Uhum. Porque os dois veículos que são é o quê? Saciar essa questão intestinal nossa, tá? A bactéria tem fome, a gente pode esquecer disso, né? Sim. Tá? E inibir, principalmente lá no cérebro, a gente não pode ter resistência a um hormônio que dá fome chamado leptina. Ele tira essa resistência justo por essa modificação molecular. É como se ficasse recaptando, sabe? Reconfigurando o tempo todo. Então a pessoa não sente fome. Então, o que a gente tem que imaginar dentro desse contexto? Que é uma baita oportunidade, entendeu? Para o indivíduo entender o que são proteínas de alto valor biológico, o que são frutas, legumes e verduras, principalmente as que não fermentam. Porque dentro de um processo nosso, o que acontece? Como diminui a motilidade, a gente não pode passar carboidratos que fermentam demais. Infelizmente, tem alimentos que nessa classificação eu vejo muito isso não acontecer nos consultórios. A gente tem que diminuir a fermentação dos alimentos. Então a gente entra com carboidratos que não fermentam, muda um pouquinho a estratégia durante um certo período. E esse indivíduo ele fez toda essa modificação. Hoje ele está já com 7 meses, tá? 8 meses. Já está 3 meses sem utilização da tizerpatina, o Mondial em si, tá? Ele teve uma perda de 30 quilos e com uma dosagem mínima. Mas foi a tizerpatida? Não, a tizerpatida foi a janela, porque esse indivíduo estava no estresse violento que controlou a compulsividade, ansiedade e fome.
Junto a isso, ele reaprendeu a realmente se reeducar, entendeu como são as proteínas divididas durante o dia, o que o corpo dele consome ou não consome pode dar alergia ou intolerância, fazendo o quê? Uma estruturação de reeducação nutricional. Teve uma modificação microbiana. Vocês têm que imaginar que as bactérias são seres simbióticos. Elas não estão lá à toa. Elas estavam muito, mas muito, mas muito tempo antes da Terra do que nós. Nós só acoplamos elas, montamos o que a gente chama de GANs, que seriam teoricamente, tá? Como se fossem clãs de bactérias, tá? Que nós temos lá duas, basicamente, Firmicutes e Bacteroidetes, né? Bacteroidetes com uma classificação um pouquinho mais inflamatória, mas Firmicutes aumentado pode levar a sobrepeso e obesidade. Então, assim, o que nós fizemos? Ele fez esse processo de modulação. De que forma? Se nutrindo da forma correta, fazendo exercício contra a resistência, a musculação é obrigatório. Então, é necessário conversar com o seu profissional de educação física, sabendo que esse indivíduo não vai ter uma entrada de alimentos vigorosa. Ele não consegue no começo. Depois que ele vai começar a entender quando ele precisar de energia, o músculo já vai estar pedindo por causa do treinamento contra a resistência. E a partir daí, esse educador físico pode aumentar o volume e intensidade do exercício, mas não é o principal. O principal realmente é o quê? Reeducar esse indivíduo nessa nova modalidade, essa nova janela e fazer ele mudar os comportamentos. Não percam, sensacional, primeira aula nossa, sono. Tá? Nós falamos tudo, abrimos a caixa de Pandora do sono. E agora a gente está abrindo a caixa da Tizerpatida, Mondiaro, né? Como a gente conhece como nome comercial. Então é isso que o Ricardo está falando. Chegou um medicamento que possibilita te dar uma energia, uma força que você não tinha através de outros medicamentos. Exato. De mudar o seu comportamento para que você não tenha o reganho de peso. E olha que interessante, porque é como eu estava falando, a gente produz esses hormônios. Então, não é que é um fármaco inventado. Não, é um medicamento, é um fármaco, sim, que está simulando algo que já é nosso. Essa modulação intestinal que tem que acontecer antes, durante e depois, com um destaque importante para no período do durante, né? Que Durante. na parte final em especial, para que a pessoa tenha a confiança em retirada da medicação, é entender que o que mais faz com que o nosso intestino produza esses hormônios é a complexidade do alimento e o tempo desse alimento em contato com a mucosa do intestino, que é onde estão aquelas células que produzem os hormônios, tá? O que são alimentos complexos e o que são e quais são esses alimentos que mais estimulam naturalmente a produzirmos esses hormônios? As proteínas, as fibras e as boas gorduras, que é a base da alimentação. Ah, mas cadê o carboidrato? Se eu estou falando de fibras, eu estou falando de mandioca, de batata, de Já está beterraba, inserida no contexto. né? Então, as raízes e tubérculos como fonte de carboidrato já tem aí a questão das fibras. Então, não a- a- até porque quando a gente vai pegar os estudos, não importa qual assunto seja, se é câncer, se é longevidade, não importa, menopausa, se tem um padrão de alimentação que está sempre os que traz benefício ali e nunca é pior que nenhum, é a dieta mediterrânea. E a dieta de padrão mediterrâneo nada mais é do que comer comida de verdade, né? Então são boas gorduras, em destaque aí o azeite, um azeite extra virgem, as proteínas e as fibras, que é um padrão de alimentação muito carente hoje em dia. As pessoas não têm tanto esse padrão de alimentação, Porque os porque produtos industrializados, tomou conta, tomou essa é conta. a questão, não são alimentos de verdade. Então, São se antinutrientes. durante, se durante a medicação, né, voltamos, janela de oportunidade, se eu reconstruir o relacionamento da pessoa com a comida, o relacionamento da pessoa com essa fome hedônica, ela traz a percepção de como estava, porque muitas vezes a pessoa não tem nem essa percepção do quanto consome. Você faz o Sim, recordatório alimentar, às vezes a pessoa fala assim, ah, não como tão mal. Aí ela descreve. Aí quando você joga de volta, né, joga no sentido de traz de sim. volta o que ela relatou,
Aí que tem, poxa, realmente minha alimentação não tá lá, aquelas coisas. Então, se eu consigo trabalhar com a medicação, reconstruindo essa minha fome hedônica, Ressignificando. ressignificando esse meu paladar, muitas vezes até infantilizado, para o ultraprocessado, e ao mesmo tempo eu trabalho com o comportamento alimentar, fazendo com que a pessoa comece a ter um padrão de alimentação mais rico do ponto de vista nutricional, e aí muito importante, sem perder o prazer na comida e sem perder o lado social e até mesmo afetivo da comida, ela reconstrói toda uma base alimentar que ela consegue manter tranquilamente para quando tirar a medicação. Até porque junto com essa reconstrução alimentar toda, ela não mudou só isso. Ela começou a fazer o exercício físico, ela começou a melhorar o sono, ela entende, ela passa a entender o quanto o estresse em descontrole ou em demasia prejudica a saúde dela. E aí ela começa a dar valor para coisas do dia a dia que ela perceber que estava só na inércia, né. Então esse período de reconstrução, ele é muito positivo. Só que ele tem que ser bem estratégico, ele tem que ser bem individualizado, não é: "Ah, os pilares do estilo de vida, legal, é esse, esse, esse", aí a pessoa sai da consulta com uma cartilha ou um Não PDF ou tem, um não e-book tem. do que tem que fazer, é o que a Exato. gente falou no primeiro episódio em relação ao plano alimentar. Não adianta você entregar na mão da pessoa um plano alimentar, se para ela vai ser uma baita dificuldade. Você tem que entender o que que ela precisa, quais as etapas, às vezes você tem que resolver uma refeição de cada vez, ao invés de achar que de repente vai mudar tudo. E isso é a personalização do tratamento, que dá para ser feito tranquilamente com a medicação, com a tirzepatida ou o Monjaro, ao mesmo tempo. Esse é o caminho. Na verdade, a grande questão, quando a gente fala e aborda, nós temos pessoas que têm, elas querem mudar radicalmente o conceito de vida delas. E não vai ser uma injeçãozinha só que vai fazer se transcorrer. Porque senão ela não sustenta, principalmente na retirada do desmame do remédio. E as cadeias elas são crescentes, tá? Então veja só, à medida que o indivíduo consegue se nutrir melhor, tá? Ele já começa a ter percepção de modificação, começa a fazer exercício físico de qualidade. O músculo vai precisar daquela energia, vai precisar da glicose para transformar o que a gente chama de glicogênio muscular, vai precisar de proteínas para recompor que o indivíduo fez o trabalho do exercício físico, vá se tomando um campo, um terreno biológico totalmente positivo. À medida que entra com o ômega 9, como o Ricardo falou, que são as gorduras insaturadas e polissaturadas, a gente sempre de olho no ômega 3 e ômega 9, principalmente, tá? Ela vai recondicionando o equilíbrio que essas gorduras têm uma relação maravilhosa com a microbiota intestinal. À medida que eu alimento as minhas bactérias, eu começo a modular também as encretinas nossas. Porque a bactéria é o seguinte, ela precisa de fibras. Fibras vai ser transformado num composto chamado beta-glucana, que é uma forma que a gente pode, teoricamente, suplementar. É o alimento delas. E toda vez que elas têm esse alimento, elas produzem um componente que o corpo ama, chamado ácidos graxos de cadeia curta, que também tem suplementação, mas é totalmente diferente de suplementação e você produzir naturalmente. Suplementação a gente entra, produzir você mantém, e é isso que a gente quer, que você mantenha o tratamento até o desmame, porque você reconfigurou o seu corpo ao que ele realmente veio. Essa é a grande questão. Você desinflamou ele. E é uma grande das questões, a grande questão que tem, é difícil, tá? Mas quem está utilizando tirzepatida, sim, deve fazer suplementação. Ela vai comer Sim. menos, não vai conseguir pegar todas as vitaminas e minerais. O índice de absorção já é diminuído, tem questão de motilidade, tem uma fermentação. Às vezes eu não posso entrar com alimento que fermente mais, vou dar o exemplo do brócolis, por exemplo. Então, às vezes eu não vou conseguir pegar o magnésio do brócolis, mesmo porque o nosso terreno não tem tanto magnésio. Quer pegar magnésio, vai para onde? Para onde que nós vamos se a gente quer pegar magnésio? Tem que suplementar, né. Suplementar, vai para Havaí. Você vai para Havaí agora? Produção, você vai para Havaí? Essa semana. A produção é rica, também o que a gente paga aqui é brincadeira. Eu ia falar para você, esse 02 me tira dinheiro para caramba. Então, voltando ao assunto. A gente é obrigatório, porque a gente vai diminuir essa taxa de conversão nossa.
Então, são estratégias individuais para a mudança de comportamento, principalmente pegando alimentos de verdade. O que que são alimentos de verdade, Ricardo? O que está embaixo da terra, está acima da terra, o que cai da árvore, o que anda, o que nada teoricamente. É isso. É a comida de verdade, né. É aquela frase que acho que todo mundo já ouviu, né, descascar mais, desembalar menos, aquela coisa. Isso nada mais é do que comer comida e não é ser contra o ultraprocessado, não é que é proibido. A visão que tem que ter é rotina alimentar. Faz um mapa da semana. Se você tem 80, 90% das suas refeições, café, almoço, jantar, etc, feita de comida de verdade, não vai ser uma refeição que você tem no fim de semana, que Que vai você estragar, não não é. vai. Dentro de um contexto, é claro. E você falou uma coisa importante, né, Léo? As pessoas têm pressa de emagrecer. Eu acho que a pressa hoje ela é institucional, eu acho que a pressa está em tudo. É tudo rápido, é tudo para já, não pode demorar, ninguém mais tem paciência para esperar. Eu acho que isso em grande parte é reflexo desse, sei lá, dessa fase que a gente está vivendo agora, de Tudo que imediatista. tudo imediatista demais. Mas, tirando raríssimas exceções, ninguém desenvolveu obesidade em 2, 3 meses. Não. Ninguém desenvolve obesidade em 6 meses. Tem situações extremas de grandes traumas, não é disso que a gente está falando. A gente está falando do Contexto geral, básico da 99% da população, do população. consultório. Quem vem, a obesidade, ela tem, como eu falei lá no primeiro episódio, a obesidade ela traz uma história. Exato, Ela traz traumas, ela traz fases da vida, exato, mesmo que não tenha traumas, então fases mais difíceis da vida, e a pandemia é exato. um grande exemplo disso, mas não somente a pandemia. Então a obesidade ela teve um tempo para se desenvolver, tanto que é uma das tais chamadas doenças crônicas não transmissíveis. Antes a gente morria de infecção e das doenças transmissíveis, né? Infecção. Hoje, o que mais mata são essas doenças crônicas Crônicas. não transmissíveis. Vamos entender esse nome. Não transmissível. Ninguém vai te passar uma obesidade. Ah, mas a genética. Genética é outra história. Ela não é determinante. Tirando em síndromes pontuais, a genética não é mandatória. A epigenética, sim, a genética ela ajuda a guiar o tratamento individualizado dentro da precisão da medicina. Ok. Mas a obesidade, o infarto, o AVC, o câncer, não são doenças que você pega em contato com alguém. Você desenvolveu. Desenvolveu como? Cronicamente. É uma doença crônica. Não surge de uma hora para outra. Ela teve todo um contexto para se desenvolver. Que é o que o próprio diabetes, por exemplo. Se a gente falar, eu sou diabético desde os 48 anos. Não, bem antes. Quando lá atrás você tinha resistência à insulina, quando lá atrás você fez um ultrassom de rotina e veio gordura no fígado, esteatose hepática, num grau leve, grau 1, e alguém falou para você: "Ah, não, é um grau leve, não se preocupa". Lá você já estava começando diabetes. Aí essa resistência à insulina vira o pré-diabetes. Ah, mas é só pré, tá tudo bem. Vou tomar um Grifage aqui que alguém me passou, que vai segurar e vai resolver. Então eu sou pré-diabético. Não, você se tornou pré-diabético. E se nada você fizer, você vai chegar no diabetes. Se isso vai durar 1 ano ou 10, não sei. Aí o teu estilo de vida e sim a sua genética vai influenciar bastante. O fato é que você desenvolveu essa doença. Então a resistência à insulina, pré-diabetes, diabetes, diabetes que depende de insulina, é tudo a mesma coisa, em estágios diferentes. Se todo mundo vai chegar até o final, aí é da individualidade. A obesidade é a mesma coisa. Então não adianta você ter pressa. E uma coisa muito importante da própria suplementação, né? Que você falou, o paciente que está tomando tem que suplementar? Tem. Primeiro, para que a gente consiga potencializar o efeito do tratamento. Segundo, para compensar, porque assim, vai acontecer uma menor ingesta quantitativa de comida, então a gente tem que de uma certa forma equilibrar isso. Mas um ponto muito importante, a pessoa com obesidade,
Até prove o contrário, ela é desnutrida. Pessoa com obesidade, até prove o contrário, tem desnutrição, tem carência nutricional. Por quê? Porque o padrão de alimentação engordativo é um padrão de alimentação não nutritivo. O que te come, que te faz desenvolver resistência à insulina, acúmulo de gordura, etc, etc, não está te nutrindo. Então, você terá carências nutricionais. E muitas delas influenciam na parte comportamental, como as vitaminas Sim. do complexo B. Muitas delas influenciam na tireoide, como ferro, selênio, Não, e uma zinco. das fomes Na que própria tem, produção de energia. a fome que tem, às vezes a pessoa imagina que é uma fome energética, de macronutrientes. Uhum. Tenta entender isso, tá, gente? A mitocôndria, ela tem 4 fases e ela depende exclusivamente de vitaminas e minerais em todas as fases. Sim, Tá? Para resistência insulínica, para a gente trabalhar o nosso pâncreas em produção do peptídeo insulina, ele depende de várias vitaminas e minerais também. A nossa e tudo isso inserido numa célula que tem um núcleo energético chamado mitocôndria. Então, quando essa célula está teoricamente padecendo, pode vir estímulo de fome. Aí você fala, mas é uma forma energética, de carboidrato, gordura e sim. proteína. Não. É uma forma dos micronutrientes, vitaminas e minerais. Vocês não têm ele no seu corpo porque é bonitinho, ou quando a pessoa fala assim: ah, eu vou comprar porque é demais, eu vou tomar vitaminas e minerais. Não, vocês têm ele para funcionar. É natural no seu corpo. Eles fazem as reações bioquímicas de transcrição em geral. E quando a gente olha os exames, e por que que o Ricardo está falando que até que prove o contrário a pessoa com sobrepeso e obesidade? Porque quando nós pedimos os exames assim clássicos, você vai ver selênio, zinco, cromo, magnésio, manganês, tá? Tá tudo baixo. Já mexendo com todo o comportamento, entendeu? Intercelular e mitocondrial do seu corpo. É isso que as pessoas precisam imaginar. A forma a gente pensa energética. Não, ela pode ser estrutural, Estrutural. construtiva, e construtiva, quando eu digo isso, não pode esquecer por que que a proteína é tão sensacional. Porque ela vai doar aminoácidos que depois vão virar peptídeos e que vão poder formar o quê? Desde massa muscular até o cabelo do Ricardo, não o meu, até organelas, até enzimas e receptores, ou seja, fazer aquilo que a gente não enxerga no nosso corpo funcionar. Mas não são só as proteínas, porque eu vejo muitos médicos falando só proteínas. Não. Vitaminas e minerais, fibras, ótima oportunidade para você modular a sua microbiota. Uma alimentação desinflamatória sem IgG, alergias tardias que a gente fala, tá? E com composto de fibras que realmente vão nutrir a nossa microbiota sem fermentar. A gente tanto fala do psyllium. Não vamos entrar em exemplos, mas só para elucidar. As gorduras boas, gente do céu, a gordura é uma ótima fonte alimentar nossa. A sua membrana celular, dupla membrana celular, é feita de gordura. Sua bainha de mielina é feita de gordura. Só que tem que ser gordura boa, não gordura que está no saco do pacotinho, que é uma gordura trans, ou você tem uma gordura hidrogenada do sorvete, que tem relação direta com essa não melhora da mitocôndria, pelo contrário, uma morte da mitocôndria, por incrível que pareça, uma autofagia da mitocôndria que a gente não quer. Aí vai o caminho contrário, assista o episódio 1, aula maravilhosa de autofagia, doutor Ricardo. Então assistam, tá? Senão não passa na prova, né, Ricardo? Isso que é importante. Então a gente precisa, tá? O ômega 3 fundamental para toda a transcrição, seja a nossa neural ou seja a nossa enterocital, que são as células do intestino. Então veja só, o que que eu quero passar de mensagem? Produção, quanto tempo? 10. 10, tá? O Ricardo vai fechar. Não existe almoço de graça. Vai utilizar a canetinha? Sensacional. Com vista à medicina, com vista à clínica fisiológica metabólica. Vou ter que mudar os comportamentos que eu nunca mexi. Sono, reeducação alimentar, intestino, exercício físico, espiritualidade, contato com natureza, biotransformação da vitamina D em calcifirol, sim, família, organização, porque o meio ambiente estressor vai produzir hormônios catabólicos estressores também. E a obesidade vive disso. Uhum. Então não adianta. É um fator epigenético, ou seja, modificação genética. Não é só a genética que fez isso. A genética tem 15 a 20% do comportamento. Só que se o indivíduo nunca estimular essa genética obesidade, a pessoa não vai ganhar sobrepeso e obesidade. Então isso é uma grande inverdade. Esse comprometimento que eu falei de base, amor, tudo isso,
passando pela cadeia de modulação intestinal, que é o próximo, nosso podcast, mexendo na mitocôndria e diminuição de radicais livres, espécies reativos de oxigênio, até chegar na suplementação. Sabe o que eu estou vendo? O médico passa a tizepatida e a suplementação, só. A base, que eu falei que são os primeiros pontos, é aquilo que vai te levar ao sucesso, de não ter doenças crônicas não transmissíveis, muito bem descrito pelo Ricardo, filósofo médico da ciência, eu falo, é um monstro, eu amo esse cara. Muito bem descrito, tá? Que o médico está comendo bola, desculpa falar. Que o nutricionista está comendo bola também, porque diz que só a nutrição vai ajudar. Que o educador físico está comendo bola, ou que o psicólogo está comendo bola. Por isso que nós nos juntamos. Safe, sim, ou sim safe, como vocês quiserem chamar. Porque a gente viu que tem um garrancho clínico, metabólico, geral, quando se fala na doença que mais assola o mundo todo. É a obesidade. Que mais assola e que por si só já é um fator de risco para várias 30 tipos outras de doenças, câncer. incluindo vários tipos de câncer, 30. exatamente. Só a obesidade. Você que é Porque a um. obesidade, ela nada mais é do que um ambiente inflamatório do corpo. É uma forma do corpo tentar, por incrível que pareça, através da célula de gordura, produzir, tá? Reagentes ao corpo, aquele princípio de inflamação. A gente chama de citocinas inflamatórias. Tá? Interleucina 1, interleucina 6, TNF-alfa, não vou ficar falando em bioquímica, mas é isso. Na verdade, é o cachorro, né, correndo atrás do rabo o tempo todo, Exato. mas com um custo absurdo. Chegou o Mondiaro, tizepatida princípio ativo. Se não fizer esse legado que nós estamos falando aqui, vai acontecer o que nós estamos vendo agora. Pessoas com perda de massa muscular em até 40% é como se elas regredissem 20 anos de ganho de massa muscular. Ou como se elas estivessem com 70 anos e nunca tivessem treinado exercício. Com maior resistência insulínica, porque se não tem músculo, não puxa a glicose. Então a glicose fica sistêmica. E dependendo da fase da vida da pessoa, vai ser muito mais difícil para ela recuperar essa massa perdida. Porque, vamos lá, vamos pegar um exemplo bem clássico, menopausa, né? Pô, é difícil ganhar massa Muito muscular. mais difícil. Muito mais difícil. Agora, imagina você não apenas ter que ganhar ou manter, mas sim você ter que recuperar aquilo que foi perdido. Então, não adianta dar um tiro cego, não adianta. Se é para fazer, você vai investir tempo e dinheiro no tratamento, porque não é uma medicação barata. Faça bem feito. Faça para valer. Seja verdadeiro consigo mesmo, Seja agente de né? modificação, né? Exatamente. E se considere o protagonista da história, porque não é a medicação que vai resolver o teu problema, não é o médico que está na tua frente, não é o fisiologista, não é o nutricionista, não é. Eles todos juntos vão fazer muita diferença se souberem fazer. Mas o protagonista é Eu acho você. que é assim, o tema não é se souber fazer. Eles sabem fazer da área deles, mas não há uma comunicação. E, infelizmente, numa conciliação de fatores, entendeu? Clínicos e fisiológicos, existe uma cadeia de hierarquia, que nem a gente falou do sono. Existe uma cadeia que eu vou ter que respeitar o Ricardo, que talvez ele tenha que entrar com medicamento a mais. Ou existe uma cadeia que o Ricardo pode chegar e falar assim, não eletiva de hepatite, pode acontecer. Sim, Ricardo já passou pacientes nossos e falou assim, não precisa. não precisa, ou seus exames não estão de acordo para a utilização dela. Sim. A gente tem que reconfigurar tudo antes e talvez você nem precise dela. Essa é a questão. Tá? Tem que ter um centro multidisciplinar. Essa foi a minha ideia desde o começo com o Ricardo. Como é que a gente consegue fechar e ter uma comunicação em todos os membros que atuam dentro dessa esfera de saúde, tá? Principalmente emagrecimento. E também não é um tipo de medicação que é prescrita agora, você toma por 2, 3 meses, depois a gente vê como é que tá. Se não tem um acompanhamento de perto, se não tem uma avaliação completa, mensal pelo menos, até para ajustes de dose, Por isso que a gente tem as para entender, avaliações. exato, para entender, pô, e agora? Fomos mais um mês na dose de 2,5, tá? Pô, tô bem. Tá indo bem, treino tá bom, comida tá boa, controle da fome crônica tá legal, Nosso, tô dormindo bem. Eu vou aumentar a dose por quê? nosso estudo de Só caso. porque precisa? Não, não precisa. Individualização sempre vai ser a mandatória nesse tratamento, né? A partir do momento em que a pessoa entende que quem vai fazer a diferença é ela,
tudo fica mais, não é fácil a palavra, mas tudo fica mais claro. Sim. Porque não é você que tem obesidade, não fique esperando um resultado milagroso, vir de alguma coisa. Não espere que agora tem a retratutida que daqui a pouco vai vir e aí ela faz eu perder mais peso do que o Monjaro já faz. Tá, mas ainda assim, não é esse o foco principal. O foco principal é você que está na obesidade entender, aceitar, vamos dizer assim, que você merece uma qualidade de vida melhor. E essa qualidade de vida não vai vir de uma injeção, não vai vir de um comprimido, não vai vir nem de um bisturi. Vai vir de você se permitir uma nova versão sua. Uma versão melhor sua. A Melhor melhor versão sua. Vamos lá, a melhor versão. e uma versão nova. Exato. Nova, diferente do que já foi. Porque quando há 20 anos atrás, 30 anos atrás que seja, ou 10 anos que for, você tinha 10 anos a menos e não tinha obesidade. Hoje você tem 10, 15, seja quantos anos for, a mais e com obesidade. Você não vai voltar a ser o que você era. Não só porque você envelheceu anos, mas porque você mudou do ponto de vista de mentalidade, de amadurecimento. A vida é assim, a gente está o tempo todo mudando. Sim. Então, aceite e se permita uma nova versão sua. E essa nova versão sua, ela é definitiva. Você só vai depois lapidando e melhorando essa sua nova versão. Mas se permita isso. Segundo ponto, não tenha receio de pedir ajuda. Se você tem medo de passar com algum profissional da saúde porque ele vai te julgar pelo que você come, ou ele vai te julgar porque você está tomando o Monjaro X que veio do Paraguai, ou porque você comprou um manipulado que conseguiu sei lá como e você tem medo, não. Não. E nenhum profissional da saúde está lá para julgar quem senta na frente dele. Muito pelo contrário. Está lá para ajudar. Ajudar. Então, se É essa você palavra. está nesse tratamento sem acompanhamento, se você está nesse tratamento e já perdeu peso, tem medo de tirar o remédio, se está tomando e não mudou nada, se está sem acompanhamento, ou se você está com algum acompanhamento, mas percebe que falta alguma coisa, não tenha receio de pedir e procurar ajuda. Porque não é uma doença que se brinca, ela volta e ela volta por diversas vias que a gente traz aqui para vocês entenderem. Ela é uma doença complexa que requer cuidado, requer olho no olho e requer entender o que aquela obesidade significa para cada pessoa que senta na nossa frente. Exatamente. E a medicação, ela pode fazer parte desse processo e tem sido muito positiva, de fato. Ela é segura, ela é resolutiva no que ela se propõe, Sim. né? Os efeitos colaterais mais temidos normalmente vêm com as doses mais altas. Então, assim, eu falo com tranquilidade, eu não tive nenhum efeito colateral grave, Não, a gente principalmente a noteia, pancreatite. né? Pancreatite, Até porque a gente principalmente. não chega, né, nas doses mais altas. Então, assim, é seguro, faz parte, veio para revolucionar o tratamento da obesidade. Sem dúvida alguma, depois delas virão várias outras, porque agora eles, vamos dizer assim, a indústria farmacêutica encontrou um caminho que até então era obscuro na obesidade. E eu não acho que a gente tem que ficar naquele dilema, naquela briga de que não, a bariátrica é melhor, a canetinha é melhor, a bariátrica não presta, só a canetinha, ou vice-versa, ou não, nenhum dos dois, você consegue emagrecer sem nada, porque quem está falando isso como uma regra geral já está errado por conceito, porque nada se aplica a todo mundo, nem tudo serve para todo mundo, nem mesmo um padrão de alimentação. Sim. Bom, gente, que aula, hein? Acabou a água, então Parabéns. vai ter que acabar, Léo. Acabar. O que a gente traz para vocês é isso. Olha, prestem atenção, tá? Sigam-nos, tá? Tá lá, eu, Ricardo. Curtam, colaborem, curtam, Comentem. comentem, Comentem. compartilhem. Ah, eu A nossa sabia. produção aqui falou os 3 Cs, mas eu vou falar a verdade. Em vez de ela deixar um lembrete para nós, ela não deixou. Então, meu, Faltou o comentem. No comentem, rapaz, inclusive, tragam temas que vocês querem que a gente fale. tragam Pode ser tema. qualquer um. Aliás, discutam lá, coloquem mensagens lá no YouTube. Esse é um canal crescente nosso, a gente vai estar sempre colocando. Acompanhe as redes sociais, tá?
Mostrem realmente para as pessoas, entendeu? Que você se importa, para os amigos, famílias, para os inimigos também. Não tem problema nenhum. O importante é conscientizar através da ciência e saúde. Ricardo, forte abraço. Valeu, Léo. Sempre cuidado. Qualquer remédio tem que ser guiado por um médico competente. E vou dizer mais: reeducação nutricional, também para nutricionista competente. Exercício físico, para educador físico competente. Ou seja, nós estudamos para trazer o melhor para a sua melhor versão. Obrigado, Ricardo. Valeu. Até a Abraço a próxima, todos. gente. Valeu!